Então, vamos hoje falar da nossa Parashá Mishpatim. A verdade é que quem está acompanhando também os nossos shiurim do Sefer HaChinuch, a gente ficou bastante tempo, ficamos muitas aulas. Por quê? Porque a Parashá Mishpatim é a Parashá com o maior número de mitzvot em toda a Torá. Tem muitas mitzvot nessa Parashá e algumas mitzvot extremamente interessantes. A verdade é que todas as mitzvot são interessantes, e o que a gente realmente consegue entender é muito pouco comparado com a grandeza aqui das nossas mitzvot, de toda a profundidade verdadeira que tem na nossa Torá. Mas vamos tentar ver aqui alguns detalhes importantes, alguns ensinamentos, para a gente tentar colocar na nossa vida, como a gente sempre ressalta em todas as aulas, que a ideia da Torá não é a gente escutar uma aula e falar, uau, que ideia bonita, e no dia seguinte continuar a nossa vida normalmente. A ideia principal da Torá é que ela possa transformar as pessoas em pessoas melhores. Isso já é uma diferença muito grande que já vai ser ressaltado aqui no começo da nossa paraxá, entre as leis da Torá e as leis civis, por exemplo. Por quê? Porque vamos começar nossa paraxá. A paraxá começa com as seguintes palavras: Ve'eile amishpatim asher tassim lifnehem. E essas são as leis que você deve colocar diante deles. Então, olha só que interessante, alguns detalhes aqui dessas palavras iniciais da nossa paraxá. Já tem muitos ensinamentos que são importantes. Primeiro ensinamento é Ve'eile. Ve'eile, e essas são. Quando uma paraxá começa com Vav na frente, ele está puxando alguma coisa da paraxá anterior. Ve'eile vem para acrescentar alguma coisa que já tinha sido falado anteriormente, e aqui ele está dando uma continuação, está acrescentando mais alguma informação ao que já foi falado anteriormente. Urashi fala que quando a gente usa a linguagem Eila, quando é só Eila sem o Vav, significa que você está vindo quebrar alguma coisa. Até agora você falou isso, Eila seria mas, e aí vem quebrar e trazer uma outra ideia. Mas quando está escrito Ve'eile, então significa que a gente está acrescentando sobre algo que já foi falado anteriormente. Então, se a paraxá ela começa com essa ideia, significa que ela está conectando alguma coisa com a paraxá da semana passada. A paraxá da semana passada, a paraxá Itró, a gente falou sobre o Matan Torá, sobre a entrega da Torá lá no Har Sinai, e Urashi explica para a gente qual é a conexão da nossa paraxá com o que foi ensinado na semana passada. Ele fala o seguinte: Eila leosiv arishonim ve'eile, é para acrescentar do que foi falado anteriormente, marishonim misinai, af eilo misinai. Olha só que interessante. A paraxá da semana passada fala da revelação de Deus no Monte Sinai, a entrega dos Aseret Adibrot, os 10 mandamentos que foram falados pessoalmente por Deus diante de todo o povo. E nessa paraxá vão ter dezenas e dezenas de mitzvot, em especial mitzvot ben adam lehaveró, da pessoa com o seu companheiro, da pessoa e o próximo. Algumas mitzvot ben adam lamakom, da gente com Deus, mas em especial ben adam lehaveró, de como tratar o outro, de como cuidar do outro. Então isso ensina para a gente algo muito importante. Logo depois da revelação, da grande revelação de Deus no Har Sinai, esse evento místico, esse evento único na história da humanidade, não só na história do povo judeu, algo único na história da humanidade, essa revelação de Deus diante de um povo inteiro, que é toda a base da emuná do povo judeu, de que realmente toda a Torá que a gente tem é uma Torá entregue pelo Criador do mundo, já que essa revelação não foi para uma pessoa, não foi um intermediário que falou com Deus, um povo inteiro presenciou, um povo inteiro testemunhou aqui Deus se revelando e entregando a Torá através de Moshe Rabbeinu. Então, esse ponto básico da nossa emuná, ele vai se conectar agora com todas as mitzvot que foram entregues nessa semana. Por quê? Porque a gente precisa saber, por mais que são mitzvot, que mishpatim são mitzvot que têm um tam, elas têm um motivo, elas dá para entender o que está por trás
aqui nessas mitzvot. Por exemplo, mitzvah de não roubar, mitzvah de não causar dano para os outros, e se você causa dano, você precisa pagar pelo dano que você causou, tanto se é um dano direto quanto um dano indireto. Então, fala, por exemplo, danos que um animal que a pessoa tem, que ele não cuidou direito, causou danos para um vizinho, ou até mesmo o fogo que a pessoa colocou na sua propriedade, escapou e queimou a propriedade vizinha, alguém cavou um poço no meio de um lugar público e alguém se machucou nesse poço, tudo isso são danos indiretos, mas que a pessoa tem responsabilidade. Da Torá, essa paraxá vai falar muito sobre a responsabilidade que o ser humano tem e em relação às outras pessoas, ele tem que ser responsável, ele tem que saber que todas as atitudes, elas podem ter consequências. Então, o que a gente poderia pensar? Que quem fez essas leis aqui foi Moshe Rabbeinu, foi um ser humano com as melhores intenções do mundo, ele fez essas leis aqui, e são como as leis civis que a gente tem hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai andar de carro, tem um monte de leis, tem o sinal verde, tem o sinal vermelho, não pode subir na calçada, não pode estacionar em qualquer lugar, tem proibições. Então, tudo isso são leis que as pessoas criaram. Então, a gente poderia pensar que todas essas leis civis, elas também foram criadas por um ser humano, por uma cabeça bondosa, por uma cabeça elevada, mas que é um ser humano limitado como qualquer outra pessoa. Vem a nossa paraxá desde o começo e fala da mesma maneira que a revelação de Hashem lá no Har Sinai, na paraxá da semana passada, Deus pessoalmente, ele veio falar com o povo inteiro. Também todas essas mitzvot, com todos os seus detalhes, elas foram transmitidas pelo Criador do mundo. Elas são diferentes das leis civis, porque basicamente as leis civis, elas têm o intuito de permitir uma vida com harmonia. Então, se as pessoas saírem roubando, se as pessoas saírem matando, ninguém vai conseguir viver e muito menos viver em harmonia. Quer dizer, se um pegar o que é do outro, se um não respeitar o direito básico à vida, à liberdade, então não vai ter vida. Então vai ser a lei do mais forte, vai ser a lei da selva e não vai ter vida. Então, as leis civis são para manter a ordem e são para manter a própria vida. Deus, ele quer mais do que isso. Todas as leis que a gente vai encontrar nessa paraxá, nas outras parashiot da Torá, as Tariag mitzvot, as 603 mitzvot, mesmo nas leis Ben Adam Lehaveró, a Torá não quer simplesmente um sistema de garantir a vida, de garantir a liberdade. A Torá quer muito mais do que isso. A Torá quer o crescimento pessoal. Então, quando a gente está cumprindo as mitzvot, por mais que a gente está deixando também o mundo um lugar melhor, um lugar mais harmônico, mas, em última instância, quem está ganhando somos nós, porque toda mitzvah que eu estou cumprindo, eu estou me transformando numa pessoa melhor, numa pessoa mais responsável, numa pessoa que tem mais sensibilidade com a dor do outro, com a perda do outro. A gente tem, por exemplo, a mitzvah de Ashavat Aveidá, de devolver um objeto perdido. Então, parece óbvio, mas a gente tem aqui no Brasil o ditado famoso, achado não é roubado. Isso é uma demonstração de falta de empatia. Tem alguém sofrendo, alguém perdeu esse objeto aqui, ele tem dono e ele está mal, ele está chorando pela perda do objeto e o outro lá está feliz da vida cheia, um objeto achado não é roubado, é meu. Não funciona assim. A gente vê lá em Eretz Israel, Baruch Hashem, lugares onde se cumpre Torá e Mitzvot, tem bilhetes colados nas paredes por onde você vai, escrito Ashavat Aveidá, eu quero devolver um objeto que eu encontrei, eu estou procurando quem é o dono, alguém que perdeu um relógio, alguém que perdeu um livro, alguém que perdeu uma joia. Eu já vi anunciado no jornal israelense, alguém que encontrou uma joia e está pedindo, por favor, para o dono vir receber a joia de volta. Óbvio que tem toda uma sabedoria, a gente tem a Torá escrita, a gente tem a Torá oral também, com todos os detalhes. Por exemplo, a Shavat Aveidá, devolver um objeto perdido, tem que ter sabedoria também. O que você vai anunciar? Se você anunciar, encontrei uma joia com diamantes, com pérolas, por favor, o dono me liga. Vão aparecer 350 mil donos atrás dessa joia aí de ouro com pérolas.
e com pedras preciosas. Então, tem que ter a sabedoria, o que você anuncia, a pessoa que perdeu tem que dar simanim, tem que dar sinais de que ele é o verdadeiro dono, ele conhece o objeto, tem que dar sinais que são sinais que realmente eu posso ter certeza que ele é o dono verdadeiro desse objeto, senão, de certa maneira, eu estou prejudicando o dono verdadeiro, já que eu estou entregando o objeto dele nas mãos de um pilantra. Então, tudo isso tem sabedoria. Deus, quando está dando essas leis, o que ele quer? Primeiro, ele quer harmonia. Quem perdeu vai receber de volta, quem encontrou vai estar fazendo um bom ato, mas ele quer mais do que isso, ele quer desenvolver dentro do ser humano a empatia, sentir a dor do outro, ve'ahavta lerecha kamorra, ame o próximo como a você mesmo. Imagina, se você tivesse perdido, você ia estar contente daquele cara que encontrou, falar, achado não é roubado, agora é meu. Óbvio que não, esperaria que a pessoa tenha um pouco mais de sensibilidade, de piedade, e que ele me devolvesse o meu objeto. Essas leis da Torá, todas elas têm um fundo de construção do ser humano, quer dizer, ele tem um efeito sobre a nossa alma, mas também sobre os nossos atos. A Torá vai transformando a gente em pessoas melhores, em pessoas mais sensíveis, mais preocupadas. Aqui, vários casos de ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda, ajudar um necessitado, um pobre que precisa de dinheiro. Tudo isso vai desenvolvendo no ser humano a misericórdia, a bondade, prestar atenção nos outros. Muita gente fala assim, olha, tem pessoas que têm problema, mas eu também tenho meus problemas, eu não posso resolver todos os problemas do mundo, então eu não vou resolver nada, eu vou resolver os meus e cada um resolve os seus problemas na vida. Não é isso que Deus espera. Deus espera muito mais. O ser humano tem um potencial muito maior do que essa atitude egoísta de pensar só eu mesmo, os meus problemas, as minhas dificuldades. Não, seja grande, pensa maior, pensa em ajudar os outros também, e a gente vai perceber que acontece algo incrível. Ose Hesed Mekabel Hesed. A gente começa a criar um sistema que, Baruch Hashem, todo mundo vai se ajudando, todo mundo vai se conectando, e a gente cria um sistema que é um sistema muito mais participativo, muito mais bondoso, todo mundo numa sintonia de se ajudar e de querer um mundo melhor. Quer dizer, a Torá, por trás de cada mitzvah da Torá, por mais que tenha também a harmonia, por mais que tenha também a própria vida se manter, mas existe a construção do próprio ser humano e a gente começar a ter mais sensibilidade e mais bondade. E um outro ponto aqui, só para a gente lembrar, isso já explicamos algumas vezes, quer dizer, na Parashat Shavua, até também no Sefer HaChinuch, que a gente fala bastante das mitzvot. As mitzvot podem ser divididas basicamente em Hukim e Mishpatim. Tem os Hukim, que são as leis que a gente não consegue entender a lógica que está por trás. A principal mitzvah, Bezrat Hashem, a gente vai falar na Parashá Hukat, isso ainda temos um bom tempo até a Parashá Hukat, mas basicamente a Parashá Hukat vem falar da vaca vermelha, que é o símbolo dos Hukim, que não dá para entender qual é a lógica de você pegar uma vaca vermelha com os pelos todos, seria uma vaca ruiva, talvez, e essa vaca ela vai ser morta através da shritá, ela vai ser completamente queimada, e as cinzas dessa vaca, misturado com água, com alguns outros ingredientes, podem purificar uma pessoa que se purificou com um morto. Então, tudo isso está muito acima da nossa lógica. Essa é a característica dos Hukim. Mas a gente tem, como o próprio nome da Parashá já diz, os Mishpatim. Mishpatim são todas aquelas leis que eu consigo entender qual é a lógica, mas a gente não pode cair no erro de achar eu entendi tudo, então agora eu já sei, eu já entendi a mitzvah. Mesmo Shlomo Amelech, ele chegou à conclusão que, no final das contas, tudo que ele achou que ele entendeu era, na verdade, só a ponta do iceberg. A gente entende muito pouco. O que a Torá está dando para a gente é o tam das mitzvot. Quer dizer, são mitzvot que tem tam. Tam significa, literalmente, razão, mas também pode significar gosto. Então, olha que interessante. A comida, ela tem gosto. O gosto não é o principal da comida. O gosto é o que faz a comida ser gostosa. O ato de comer, ele não é só uma obrigação, ele pode ser um prazer também.
Se não fosse gostosa a comida, o que ia acontecer? Nada. A gente ia viver, ia comer do mesmo jeito e não ia ter o prazer. Isso é uma bondade que a Hashem dá para a gente, de colocar um gosto gostoso na comida. Isso é mais um reset. Quando começou o Covid, que as pessoas perdiam o paladar, elas sentiam o que é uma vida sem paladar. E aí talvez a gente dê um pouquinho mais de gratidão, de reconhecimento para Deus, desse prazer que a gente pode ter todos os dias, o tempo inteiro, de comer alguma coisa gostosa, de sentir esse prazer, mas não precisava. O principal da comida não é o gosto. O principal da comida são as vitaminas, os carboidratos, toda a parte que vai alimentar o corpo, que vai ajudar nas defesas do corpo. Esse é o principal da comida. Então, da mesma maneira, o principal da mitzvah, como a gente falou, que é diferente das leis civis, por exemplo, o principal da mitzvah é o que ela vai alimentar a nossa alma. Por mais que a gente vai falar aqui muitas mitzvot de bondade, de ajudar o outro, de pensar no outro, no fundo a gente está nutrindo a nossa própria alma também, e esse é o principal das mitzvot, toda a nutrição espiritual que está vindo para nossa própria alma. O que a gente entende dessas mitzvot é o tam, é o gosto, é só para ficar mais gostosa a mitzvah, para a gente poder cumprir ainda com mais alegria, mas não é o principal da mitzvah, esse tam, esse gosto, essa motivação que a gente consegue entender racionalmente de muitas das mitzvot que aparecem nessa paraxá, são, na verdade, só para dar um gostinho a mais da coisa, mas o principal é, Bezrat Hashem, a gente saber que tudo isso está nutrindo a nossa alma. Aqui estamos fazendo uma pergunta interessante. Se o que a gente come chega na nossa alma, sem dúvida nenhuma, os nossos sábios falam que a kashrut é uma das principais mitzvot aqui da Torá, justamente porque tudo que a gente come, obviamente que tem um efeito sobre o nosso corpo, a gente vê isso na prática. Pessoas que têm uma alimentação não saudável, mais cedo ou mais tarde vão começar a ter problemas de saúde, quer dizer, ter um efeito direto sobre o corpo, alimentação com muito açúcar, alimentação com muita gordura, e lo além todos os problemas que isso causa. Mas nossos sábios explicam que a kashrut também envolve a alimentação da nossa alma, então por isso a gente tem que ser tão cuidadoso com a nossa alimentação. Quando a gente pega 2 pedaços de bife, tem o bife kasher e o bife não kasher. Olhando de fora, parecem iguais, parece que é o mesmo bife, só que a gente não está enxergando que, fora a parte material daquele alimento, a gente sabe que tudo material, ele também tem um componente espiritual. Então, da mesma maneira que a parte material desse bife, ele alimenta o meu corpo, a parte espiritual desse bife, ele alimenta a minha alma. Ou, Deus nos livre, o contrário. Se é uma comida não kasher, de certa maneira, eu sei que é um pouco duro falar isso, mas a gente está envenenando a nossa alma quando a gente está comendo alguma coisa que não é kasher. Por quê? Porque as partículas espirituais que tem nessa comida, elas causam um dano para a nossa alma, uma mancha na nossa alma. Então, por isso, a alimentação, tão importante quanto o que nutre o corpo, também é a gente saber o que nutre a nossa alma. Por isso que a kashrut, com certeza, é uma das mitzvot mais importantes que a gente tem dentro da Torá. Mas o ponto aqui, então, a gente tem que saber que tudo que a Torá está ordenando é para transformar as pessoas em pessoas melhores, a gente se elevar cada vez mais. E vamos ver algumas mitzvot que aparecem aqui nessa paraxá, que vão contribuindo, Bezrat Hashem, para isso. Um dos pontos que aparecem aqui na nossa paraxá, como a gente falou, são os danos indiretos, quer dizer, a responsabilidade. Seja uma pessoa responsável, saiba que os teus atos ou a tua falta de atos, quer dizer, a pessoa não fazer o que ele deveria fazer, isso pode ter consequências negativas na vida de outras pessoas. Então, você tem que ser responsável para não causar danos, mesmo que são indiretos. A Torá está ensinando aqui uma grande novidade. Eu poderia pensar que, olha, o que eu fiz com as minhas próprias mãos, eu, sem querer, fui lá, quebrei alguma coisa de alguém, eu deixei de fazer alguma coisa, eu deixei cair alguma coisa, então isso foi um dano direto. Mas, olha, o meu animal escapou e causou um dano na horta do vizinho, o meu fogo escapou, eu esqueci de tampar o meu buraco e alguém caiu lá dentro.
Eu poderia pensar que isso, olha, acontece nas melhores famílias, esqueci, paciência, não funciona assim a vida. Deus quer responsabilidade com tudo que a gente tem na vida, principalmente pensar nos outros, o que os meus atos podem causar um dano para uma outra pessoa. A gente sabe os Rabanim, como eles são os grandes rabinos da Torá, como eles eram cuidadosos para Deus nos livre nunca causar um dano para uma outra pessoa. Às vezes eles estavam dispostos a manchar a própria honra deles para não causar uma mancha na honra de uma outra pessoa. Olha que incrível, não me lembro agora quem era o Rav dessa história, mas um dos grandes Rabanim aqui da história do povo judeu. Certa vez ele recebe uma carta de uma cidadezinha que tem muitos judeus nessa cidade, e é uma pergunta um tanto básica. Então ele estranhou, falou: olha, eu não estou entendendo por que as pessoas escreveram para mim, que moram numa outra cidade, que sabem que eu vou demorar talvez um pouco para responder, por que não responderam para o não perguntaram para o rabino local? Então ele estranhou, e disso ele foi fazer uma investigação. Ele descobriu a primeira coisa, que as duas pessoas que estavam assinando a carta eram pessoas encrenqueiras, eram duas pessoas que adoravam fazer uma grande encrenca e brigavam o tempo todo. Na sinagoga sempre estavam causando intrigas. Então, primeira coisa, já acendeu a luz vermelha. O rabino descobriu que quem escreveu são pessoas encrenqueiras. Ele começou a pesquisar mais e pensar por que eles me escreveram, por que eles me escreveram e não escreveram para o rabino da cidade. O que ele acabou descobrindo? Que eles sim tinham perguntado para o rabino da cidade, e o rabino da cidade deu a resposta errada. Errou, acontece nas melhores famílias. O rabino errou na halahá, na lei, que deveria ter respondido para eles, e eles queriam aproveitar a oportunidade para humilhar o rabino da cidade publicamente. O que eles queriam fazer? Escrever para o grande da geração a mesma pergunta, trazer a resposta dele, que ia ser diferente da resposta do rabino da cidade, e confrontar, mostrando que o rabino da cidade não sabia nada, e dessa maneira queriam derrubar o rabino e humilhar ele publicamente. Então, esse Gadol Hador, esse grande da geração, ele teve uma ideia genial. Ele respondeu a carta com a resposta errada também. Ele respondeu errado a Allahá. Mas peraí, você está respondendo errado? É permitido isso? Olha a genialidade dele. Ele manda logo em seguida um telegrama. O telegrama vai chegar antes da carta, obviamente. No telegrama, ele dá a resposta certa. Só que ele fala: olha, estou mandando um telegrama para vocês, porque eu acabei de escrever uma carta, eu me equivoquei na resposta que eu dei, a resposta da carta está errada, então descartem essa carta, a resposta certa é tal, tal e tal, me perdoem pelo meu erro. Olha que incrível. O que ele ganhou com isso? Agora, esses homens que querem humilhar o rabino da cidade não podem usar nem a carta e nem o telegrama, porque na carta a resposta estava igual à resposta do rabino, e o telegrama está mostrando que o grande da geração também cometeu um erro. Então, olha, o rabino da cidade errou, mas ó, o maior rabino aqui do povo judeu hoje em dia, ele também errou a mesma coisa e depois ele corrigiu, então está tudo bem. Então, não pode ser usado nem a carta, nem o telegrama contra o rabino da cidade. Olha o que as pessoas estavam dispostas para não causar um dano psicológico, um dano espiritual para os outros. E também a Parashá está ensinando: toma cuidado com os danos físicos, mesmo um dano indireto, você é responsável. Então, a gente não pode ficar jogando para cima as responsabilidades, viver sem pensar no que a gente está causando para as outras pessoas. Um dos pontos aqui da Parashá, ele fala sobre um dano causado por um boi. Por exemplo, a pessoa que é dona de um boi, de um touro, e esse touro causou um dano para alguém. Podem ser danos materiais, e Deus nos livre. Também a Parashá traz a possibilidade desse touro acabar matando uma outra pessoa ou matando o escravo de uma outra pessoa. Então, quer dizer, pode ser mostrando só o cuidado que a gente tem que ter, porque a falta de cuidado, a negligência pode causar danos, às vezes irreversíveis, pode causar tragédias. A gente tem que lembrar, por exemplo, quando alguém está dirigindo um carro, ele está armado, ele está com uma arma na mão, ele está com um objeto viajando a 60, 80 km por hora, um objeto que pesa 1 tonelada.
Então, uma pancada com carro pode tirar vidas, pode causar tragédias. A gente tem que ter responsabilidade. Ah, mas eu distraí um minuto, eu fui olhar para o rádio. Você não pode distrair um segundo quando você está a 80 quilômetros por hora. Saiba que você está com uma arma na mão. Tem rabanim de Israel que eles são contra pessoas dirigirem, porque eles sabem que muitas vezes as pessoas vão ser negligentes na forma de dirigir. Às vezes, quando os jovens acabaram de tirar carta, eles querem mostrar que eles sabem pilotar e saem dirigindo que nem uns loucos. Para quem pega bastante estrada, sabe que não faltam pessoas irresponsáveis que saem cortando o caminho, saem dirigindo que nem loucos. Eles não têm responsabilidade com a vida dos outros, com o que eles podem causar de danos, de perdas e muitas vezes perdas irreversíveis. Quando é uma perda material, você ressarce, mas quando é perda de uma vida, quando alguém perde um membro do corpo, Deus nos livre, então isso não tem como voltar atrás. Então a Torá está falando, sejam responsáveis. Então alguém que tem um touro pode causar danos materiais, o touro pode causar a perda de uma vida. Então tome cuidado do seu touro, tranque ele e não deixa que ele cause danos para ninguém. A Torá separa os touros em dois tipos. Existe o shor tam, que é o touro bonzinho, entre aspas, e o shor muad, que é o touro bravo. Qual que é a diferença aqui dos dois touros? Óbvio que animal, a gente tem que saber que eles agem através do instinto. Então, a gente nunca pode pensar, mas eu não sabia que o meu touro podia atacar. Um touro sempre pode atacar. O touro é um animal, ele vai através dos instintos. Se alguma coisa incomodar ele, ele vai atacar. É a reação natural do animal. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso vale para um touro, isso vale para um cachorro também. A pessoa que quer ter um pitbull, ele tem que saber que ele está andando com uma arma na coleira. Um pitbull pode matar um outro cachorro, pode matar uma pessoa. Então, a gente tem que ter responsabilidade. O touro, ele quando nasce, obviamente que todo touro nasce como um short tam. É um touro que ele é manso. O que quer dizer manso? Que ele não ataca as outras pessoas normalmente. Quando esse touro ele vai se transformar, ele vai ter um status de um touro muad, de um touro bravo, quando ele atacar 3 vezes consecutivas. Quer dizer, passou alguém, esse touro foi lá e atacou. Passou o boi do vizinho, esse touro foi lá e atacou. Passou uma outra pessoa, ele foi lá e atacou 3 vezes consecutivas. O dono tem que ser avisado sobre isso. Olha, o seu touro está atacando as pessoas. Depois da terceira vez, esse touro é definido como um shor muad. O teu touro agora é um touro bravo. O que muda na prática? Se é um shor tam, se é um animal que ainda não tem esse status de um animal violento, de um animal que ataca, o teu nível de cuidado, obviamente, pode ser um pouco mais baixo, porque, olha, eu não sabia que meu animal era tão agressivo, ele nunca tinha feito isso antes, eu já tenho esse boi aqui, esse touro, há anos, e ele nunca tinha feito isso. Quer dizer, então, a gente tem aqui um lado de força maior que aconteceu. Então, se um touro tam, um short tam, ele destrói uma propriedade, o dono paga só metade do prejuízo causado, já que, de novo, ele tem esse argumento de isso me pegou de surpresa. Depois de 3 vezes que o touro já foi avisado, que o dono foi avisado, a partir de agora, ele já é um touro violento, um touro bravo, tudo que ele causar de dano, isso é pago de forma total. Tem que pagar o dano completo que o touro causou. Isso, de novo, é o menor dos problemas quando dá para resolver com dinheiro. Mas e se esse touro matou uma pessoa? Então, se é um short tam, é um animal que não é normalmente agressivo e ele acaba matando uma pessoa, então a Torá fala para a gente que, nesse caso aqui, como não era uma coisa esperada, o dono não tem nenhuma culpa. O touro, ele tem que ser morto se ele matar uma pessoa, mas com o dono não acontece nada. Se é um animal bravo, se é um animal agressivo, o dono sim tem responsabilidade, ele tem uma mitab dei shamayim, ele tem uma pena de morte celestial, ele pode tentar trazer uma capará, uma expiação espiritual,
pagar para a família da vítima o valor aqui da perda de uma vida. Óbvio que estamos falando de um valor monetário, uma vida não tem valor, mas aqui, de certa maneira, uma certa compensação, e com isso ele pode tentar tirar esse decreto de morte celestial. Ah, por que ele não tem pena de morte do Beit Din como um assassino? A Torá fala que você só tem pena de morte por assassinato se foi um ato direto, se você foi lá e diretamente causou a morte de uma outra pessoa. Aqui a gente está falando de uma morte indireta. Nunca uma morte indireta vai ser punida com pena de morte. Só a morte direta, um assassinato direto, pode ser punido pela Torá com pena de morte, mas nesse caso teria uma mitab dei shamayim, uma pena de morte celestial, e que a pessoa pode tentar revogar isso através da caparata, através de dar uma certa quantia de dinheiro para a família da pessoa que faleceu, e com isso ele pode, Bezrat Hashem, tentar reverter esse decreto espiritual. Uma pergunta, uma ideia interessante para a gente parar para pensar: se a gente fosse entrevistar, obviamente, um machalo, uma parábola, mas se a gente pudesse entrevistar aqui esse touro bravo, né, que deu 3 chifradas, ele era um touro manso e agora ele virou um touro bravo. Se a gente perguntasse para ele, mas por que você fez isso? O que ele ia responder? Então ele ia falar: olha, a primeira vez eu estava tranquilo, eu estava no meu campo e de repente veio uma pessoa e começou a agitar uma bandeira para me irritar. Ah, eu não tive dúvida, eu fui lá e dei uma chifrada nele. Como que pode alguém entrar e ainda vir me irritar? Da segunda vez, também estava aqui tranquilo. Você não imagina, entrou um touro, começou a mexer na minha comida. Ai, não tive dúvida, fui lá e ataquei ele mesmo. Ai, da terceira vez, também, eu estava aqui quieto e veio aí um touro e começou a mexer aqui nas minhas coisas. Eu fui lá e dei uma chifrada. Quer dizer, ele teria justificativa para os 3 ataques. Então, a grande pergunta é: se o touro ele atacou com algum motivo, por que ele virou um shor muad? Olha que incrível a resposta que os nossos sábios dão. Quando sempre está todo mundo errado e você sempre o certo da história, isso significa tem alguma coisa errada com você. Olha que incrível, se sempre você tem a justificativa para agredir o outro, não, mas ele que começou, não, e esse mereceu, e esse não sei o quê, isso é um sinal, o problema não está com os outros, o problema está com você. Então, a Torá está ensinando para a gente, ao invés de olhar para o outro, o que o outro fez de errado, vamos começar a procurar aonde está o erro dentro de nós mesmos. A famosa história, tinha aqui um padeiro chega lá na delegacia de polícia, fala: doutor delegado, tenho aqui uma acusação muito grave para fazer, o vendedor de queijos, ele é um ladrão. Falou: peraí, mas você está fazendo uma acusação muito grave, você pode provar o que você está falando? Falou: óbvio que eu posso provar, não ia vir aqui fazer uma acusação dessa do nada. Eu tenho provas, ele está vendendo queijo, ele vende, está lá no rótulo do queijo, 1 quilo, mas está aqui na balança, olha só, 800 gramas, não tem 1 quilo, ele está roubando 200 gramas cada vez que ele vende um queijo de 1 quilo, quer dizer, um ladrão, um trapaceiro, e eu quero que ele seja preso. Então, o delegado viu que realmente a acusação ela era pertinente e imediatamente manda uma viatura buscar o padeiro, e o padeiro é levado para a delegacia acusado de roubo. Ele chega lá tremendo na delegacia e o delegado fala: por que você está roubando? E o padeiro fala: não, eu não estou. O vendedor de queijo, perdão, fala: não, Deus me livre, eu nunca roubei. Ele fala: como não? Está aqui, olha só, o queijo está escrito 1 quilo na balança, está dando 800 gramas, você está roubando. E o homem começa a chorar, fala: não, por favor, eu não estou roubando, eu posso explicar tudo, eu vou ser muito sincero, eu sim estou fazendo uma coisa errada, eu confesso. Faz algum tempo a minha balança quebrou e eu não tenho agora mais como pesar os meus queijos. Então, o que eu faço? Quando eu quero vender 1 quilo de queijo, eu vou até a padaria, eu compro 1 quilo de pão e eu coloco, e aí eu vejo se é o mesmo peso do queijo, e assim eu sei que eu tenho 1 quilo de queijo. Quando o policial escuta isso, imediatamente ele vai na padaria, pede 1 quilo de pão, e o que ele descobre? Que quem era o ladrão e estava vendendo 800 gramas era o padeiro e não o vendedor de queijo. Então, sempre que a gente está acusando o outro,
sempre que a gente está falando que o outro é o culpado, o outro que fez, o outro que começou, então a gente tem que tomar cuidado de pensar, talvez eu sou o culpado. O boi tem as melhores justificativas do mundo, por que ele atacou, por que ele fez isso. Isso não impede que ele se transforme num boi, num shor muad, num boi bravo. Então, assim também, Bezrat Hashem na vida, parar de ficar procurando defeito nos outros e tentar encontrar os nossos próprios defeitos. Outro ponto aqui também, muito importante da nossa paraxá, e talvez uma das bases que a gente vai percebendo aqui, o quanto Deus está por trás de todas as mitzvot aqui da nossa Torá, e não um ser humano. Tem aqui uma mitzvah, às vezes até difícil entender essa mitzvah, está falando aqui quando você vê, quando você encontrar no caminho o burro do seu inimigo. Quer dizer, estamos falando de alguém que você odeia, ele está caído embaixo da carga dele. Então, a Torá pergunta, você vai deixar de ajudar esse animal? Você vai deixar de ajudar o teu inimigo? Azov tazov imov, vai lá e ajuda ele. Então, aqui a grande pergunta é, peraí, por que a Torá está me obrigando a ajudar o meu inimigo? Tudo bem, ajudar os amigos, fazer reset, fazer coisas boas. O Talmud faz essa pergunta, olha o que o Talmud responde. A Torá quer que você quebre o seu Yetzer Hará. O Talmud, ele fala que, na verdade, essa pessoa que você odeia é um ódio permitido pela Torá. Por que tem esse ódio? Porque você viu essa pessoa sendo desonesta, você viu essa pessoa fazendo transgressões, essa pessoa não se arrepende dos maus atos dela, a Torá permite que eu tenha ódio, não da pessoa física, mas dos atos dela. Então, esses atos de transgressão, eu posso odiar essa pessoa e a gente poderia pensar que, olha, essa pessoa está fazendo coisas feias, essa pessoa está indo contra a Torá, ele merece esse sofrimento está vindo bem feito para essa pessoa, ele não respeita Deus, agora ele merece isso. Talvez era isso que a gente deveria fazer, vem a Torá e fala, Azov tazov imov, vai lá e ajuda ele. E o Talmud vai ensinar para a gente, não é pela pessoa, não é pelo seu inimigo que você está indo ajudar, você está indo por dois motivos. Um motivo é que aqui tem uma outra mitzvah envolvida, chamada Tsar Balei Haim, proibido causar sofrimento desnecessário para um animal. Aquele burro está sofrendo, ele não tem culpa que o dono dele é um graxá, que o dono dele é uma pessoa desonesta, uma pessoa que faz transgressões, ele está lá sofrendo embaixo da carga dele, caído, quer dizer, é um burro que não aguentou a carga, tem que descarregar toda a carga que está nas costas dele para conseguir levantar de novo esse burro. Então, aqui tem a primeira mitzvah de Tsar Balei Haim, de não causar um sofrimento desnecessário para os animais. Mas, fora isso, o Talmud está falando para a gente, a mitzvah é por você. Quebra o seu Yetzer Hará. Por mais que a própria Torá falou, olha, você pode odiar o que essa pessoa faz, pode odiar os atos dela, mas esse ódio permitido muito facilmente pode virar um ódio proibido. Ódio é algo ruim, é um sentimento ruim, mesmo quando ele é permitido, ele é um sentimento negativo. Tira isso de dentro de você, quebra o seu Yetzer Hará. Então, de novo, a gente percebe que quem escreveu essas leis, ele está preocupado com cada pessoa que vai cumprir essas mitzvot, ele vai subir. Então, não é só o benefício que eu vou causar para o outro, mas principalmente as mitzvot vão me transformando numa pessoa melhor. Quer dizer, o mundo vai melhorar não só pelo meu bom ato que eu estou fazendo, mas eu estou subindo junto, eu estou fazendo um bom ato, eu estou crescendo também espiritualmente e o mundo vai ter o benefício, Bezrat Hashem, de todo mundo estar crescendo junto. E um último ponto aqui da nossa paraxá, também aqui é algo um pouco difícil de entender exatamente o que está acontecendo. Eu vou ler aqui antes do Matan Torá. A gente sabe que não existe ordem cronológica fixa na Torá. Muitos eventos são escritos fora da ordem cronológica. Essa aqui é uma das provas. Isso aqui que está acontecendo, que a gente vai ler agora, por mais que o Matan Torá, entrega da Torá, aconteceu na Paraxá da semana passada, Paraxá Itró, a gente vai ler algo que aconteceu antes disso, 3 dias antes do Matan Torá,
Está escrito, Vel Moshe Amar, Deus falou para Moshe, Ale El Hashem, suba até Deus, quer dizer, suba no alto da montanha. Quem vai subir? Atá, Ve'aron, Venadav, Ve'aviú, você, o Aron, o Nadav e o Aviú, que são os dois filhos mais velhos de Aron, que acabaram morrendo depois na inauguração do Mishkan. Veshivim Miziknei Israel, e os 70 anciãos do povo judeu, Veista Rabi Semerachó, que vocês vão se curvar mesmo na distância. Venigash Moshe levadó el Hashem, e só Moshe vai depois se aproximar de Hashem, Vechen lo igashu, mas eles não vão poder chegar até o lugar onde Moshe vai poder chegar, Vehaam lo yaluimo, e o povo nem isso, o povo vai ficar lá embaixo. Essas pessoas que são pessoas mais elevadas, eles vão subir com Moshe até um certo ponto, mas daqui para frente, só Moshe que ele vai subir até o final. E aqui vai ter uma grande visão, eles vão ter uma visão de Hashem. Então, a Torá, alguns versículos depois fala, Vayal Moshe Ve'aron Nadav Ve'aviú Veshivim Miziknei Israel. Finalmente, eles subiram aqui, como Deus tinha comandado, Vairu eteloquei Israel. E eles viram o Deus de Israel. O que quer dizer que eles viram o Deus de Israel? Eles tiveram aqui uma visão profética do Criador do mundo. Vetachat raglav kemase livnata sapir. Embaixo dos pés dele eram como tijolos de safira. O keetzem hashamayim latohar. E como a essência do céu em sua pureza, quer dizer, tem uma claridade, tem uma pureza muito grande em volta dessa visão de Hashem. Então, muito difícil entender exatamente o que foi essa visão. Óbvio que são coisas muito profundas da Torá e que poucas pessoas realmente têm o entendimento completo, mas óbvio que a Torá ela é entregue para todos os níveis de pessoa, mesmo os ensinamentos mais profundos, eles também carregam ensinamentos mais simples que qualquer pessoa pode entender e usar isso para a vida. Aqui, a Torá está ensinando para a gente algo incrível. O Rashi fala para a gente o que significa que a visão de Deus é como se os pés de Deus estão apoiados em tijolos de safira. Olha o que o Rashi fala para a gente, que Deus ele estava na época, eu vou ler para vocês as palavras do Rashi. Então, ele falou, Veiaita lefanav peshat ashibud. Deus estava com esses tijolos diante dele na época da escravidão egípcia, para quê? Liskor saratan shel Israel, para lembrar o sofrimento do povo judeu. Peraí, Deus precisa de alguma coisa para se lembrar? Está escrito que enche rechalifnei kiseh kevodecha. Deus não tem esquecimento diante do teu trono celestial. Que história é essa que Deus precisa colocar os pés sobre tijolos de safira para se lembrar do Shibud Mitzrayim? Quer dizer, para lembrar aqui dessa escravidão, Shehayu Meshuavadim, eles estavam lá escravizados com um trabalho muito difícil, Bemase Levenim, fabricando tijolos. Então a gente sabe que eles faziam construções. Teve o castigo do faraó, que agora eu não te dou mais os tijolos, a partir de agora vocês vão ter que fazer os tijolos. Então é como se Deus está colocando tijolos de safira embaixo do pé dele. Para quê? Para lembrar aqui da escravidão egípcia. E o final aqui dessa visão, o Be'etzem Hashamayim Letohar. E tem na essência do céu, era um nível de pureza muito grande. Fala o Rashi, olha que incrível. Mishenigalu aya or vechedva lefanav. Quando o povo judeu foi libertado do Egito, tinha luz e alegria diante de Hashem. Então, essa pureza do Shamayim, isso se refere ao momento da libertação do povo judeu, quando eles estão saindo do Egito. Olha que ideia incrível. De novo, não precisamos entrar nos segredos. O que significa essa visão que essas pessoas, esses grandes tzadikim, tiveram de Hashem? Temos aqui uma lição na nossa mão, para a nossa vida, e que é muito importante a gente lembrar isso todos os momentos da vida. Por que Deus ele precisa colocar um tijolo na frente dele para lembrar da escravidão egípcia?
Isso se chama, na linguagem dos nossos sábios, que a gente está carregando o ol do nosso companheiro. Nose beol im haveró, carregar a carga junto com o nosso companheiro. Deus, ele quer sentir a dor junto com o povo judeu. Isso ensina para a gente quando você vê um amigo, quando você vê um conhecido, ou como está acontecendo hoje em dia em Am Israel, em qualquer lugar do mundo, a gente está tentando ser Nose beolim haveró, tentar sentir a dor do outro, tentar sentir a dor das famílias que estão com os seus parentes. Eles não sabem se estão vivos, se não estão vivos, se estão sendo bem tratados, o que está acontecendo com eles. Tentar sentir um pouquinho da dor do outro, tentar ser um Nose beolim haveró. Então, já escutei muitas pessoas, cola kavod, que, por exemplo, falaram, enquanto não voltarem para casa esses sequestrados, eu não vou comer mais chocolate, eu quero sentir, de alguma maneira, na prática, alguma coisa eu quero mudar. Muitas histórias, uma vez o Briskerov, na cidade dele teve um grande incêndio, muitas pessoas não tinham onde passar a noite, o Briskerov, a casa dele, Baruch Hashem, não foi atingida, ele já era bem velhinho, ele pegou um colchão, um travesseiro, e ele foi dormir junto com os desabrigados em algum lugar lá da cidade que tinham disponibilizado, sem conforto nenhum. A família foi dar uma bronca nele e falou, Rav, você já não tem mais idade para isso, volta para casa. E ele falava, como que eu vou voltar para casa enquanto tem tantas pessoas aqui que não tem onde dormir, que não tem mais casa, eu não vou voltar para minha casa enquanto essas pessoas não tiverem a sua casa para voltar. Então, isso é sentir um pouco da dor do outro. É isso que a Hashem está fazendo. Ele pode lembrar, a Hashem não esquece nada. Ele está ensinando para a gente. Coloca tijolos na tua frente para lembrar do shibudo, para lembrar da escravidão egípcia, para sentir um pouco da dor da outra pessoa. Isso é um nível muito grande, ser um nose beolim haveró, carregar a carga junto com o teu amigo. Tem alguém que está precisando de ajuda? Já me aconteceu muitas vezes, uma pessoa me liga e fala, eu preciso conversar com você. E a pessoa vem e começa a desabafar e começa a contar coisas difíceis que ela está passando na vida, sofrimentos. E, infelizmente, tem muitas situações que eu não posso fazer nada, situações de doença, lo além, até situações financeiras, até dá para tentar falar com um, com outro, mas tem situações catastróficas e muitas vezes não tem o que fazer. E, quando a pessoa termina de falar, a pessoa levanta e fala, obrigado, só de me escutar você já ajudou muito. Quer dizer, você dividiu o peso com ela. Quer dizer, a pessoa vê que você está com ela, você sentiu a dor com ela, você se importou com ela, já dividiu a dor pela metade, já dividiu o peso pela metade. Moshe Rabbeinu representa o Nose Beolim Haveró. Está escrito que ele vivia na casa do faraó, mas ele saiu para ver os seus irmãos. Para que ele saiu para ver os seus irmãos? Para sentir a dor junto com os irmãos. Ele queria ver o sofrimento, ele foi lá oferecer literalmente o ombro dele. Quando ele vê alguém que não está aguentando as pedras, ele ia lá carregar junto com os irmãos. É isso que um Yehudi tem que fazer. E esse é o nível mais fácil. O nível mais difícil é o que vem agora. Deus, ele sentiu alegria, teve luz e alegria diante de Hashem, quando o povo judeu foi para o Baruch Hashem, foi libertado, teve a Geulah, teve a redenção do povo judeu, teve uma luz e alegria diante de Hashem. O que isso ensina para a gente? Olha que incrível, a gente tem um nível ainda maior. Chorar com a dor de um amigo, isso quase todo mundo, Baruch Hashem, consegue fazer. Mas se alegrar de verdade com a alegria de um amigo, isso é difícil. A gente vai numa festa de alguém, Baruch Hashem, uma festa bonita, a gente vai, a gente dá mazal tov, dá um abraço, mas será que eu estou feliz como se fosse uma festa minha? Ou tem aquela pontinha de inveja, queria que fosse comigo, queria que essa festa fosse minha? É um trabalho muito grande a gente conseguir sentir a alegria dos outros, chorar com a dor dos outros já é um nível, mas se alegrar com a alegria dos outros é um nível ainda maior de espiritualidade. Quando o povo judeu está saindo aqui na grande Geulah, na grande redenção do povo, tem luz e tem alegria diante de Hashem. Deus está feliz. O que Deus está ensinando para a gente? Assim se comporta. Quando você escuta uma boa notícia, alguém ganhou alguma coisa, alguém teve um filho, alguém casou, alguém teve alguma coisa que você queria.
Você quer muito subir no teu emprego e você escuta que uma outra pessoa, ele foi promovida, se alegra pelos outros, fica feliz. Baruch Hashem, essa pessoa, agora ela foi promovida, eu vou ficar feliz por ela. É um nível, mas Bezrat Hashem, se Deus está ensinando isso para a gente na Torá, é porque a gente pode. Daqui a gente vê que essa Torá não é lei civis, é uma lei de Deus, de quem quer construir. Todas as criaturas foram colocadas aqui no mundo para evoluírem, para crescerem. Essas leis não são só para manter a harmonia, também não tem vida. Se não tiver as leis que tem nessa paraxá, não dá para ter vida no mundo. Só que Deus não quer só isso. Deus quer que tenha vida no mundo e que cada um possa crescer e Bezrat Hashem se transformar a cada dia em pessoas melhores. Shabbat Shalom.